Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 10. O tema da mensagem: revestindo-nos com a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Amados, o tema da mensagem é revestindo-nos da armadura de Deus. Eu tenho falado muito aqui nesses dias sobre batalha espiritual. Eu tenho procurado mostrar para vocês que a nossa vida aqui na terra é uma constante batalha, é uma constante guerra. Nós estamos guerreando dia e noite. Nós estamos numa batalha em que nós já sabemos o final dela. Sabe qual que é o final dela? No final nós somos mais, muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porém, nós vamos ter que atravessar por essa batalha. Nós vamos ter que passar por essa batalha. A nação de Israel, quando Moisés foi lá no faraó para instigá-lo a liberar a nação para adorar o Senhor no deserto e automaticamente irem para a terra prometida, eles receberam uma promessa de que eles iriam para uma terra onde manava leite e mel, uma terra de provisão, prosperidade, fartura, abundância. Mas para eles alcançarem a promessa, eles tiveram que passar pelo deserto. Então, a nossa vida, ela é comparada também com essa narrativa lá de Gênesis e que termina em Êxodo. Ou seja, é uma grande parábola. A saída do povo de Israel em direção à terra prometida é uma parábola tão atual que nós precisamos encarná-la, para que nós venhamos também a desfrutar das promessas que Deus nos tem feito. E assim como a nação de Israel, ao sair do Egito, tiveram que atravessar o deserto para alcançar o cumprimento das suas promessas, nós também teremos que passar por um processo talvez bem parecido, não vou dizer igual, mas bem parecido. Ou seja,
nós vamos ter que enfrentar alguns inimigos. Nós vamos ter que enfrentar algumas resistências, algumas barreiras. E é interessante que o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, capítulo 6 em especial, ele acalma o nosso coração dizendo o seguinte, que a nossa luta, a nossa peleja, as nossas batalhas diárias, elas não são contra carne nem sangue, mas são contra principados, potestades, dominadores que operam nas regiões celestiais. Em outras palavras, o inimigo, ele pode até levantar carne e sangue contra nós, mas, na verdade, no fundo, a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores, espíritos do mal que vão fazer de tudo para tentar nos impedir de alcançar as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Como então que nós vamos resistir a todas essas hostes infernais? Como que nós vamos vencer esses inimigos espirituais? Antes de eu falar sobre como, deixa eu falar um pouquinho ainda sobre quem são esses inimigos. Por eles serem principados, potestades, dominadores, espíritos invisíveis, nós não conseguimos enxergá-los com os olhos nus, mas nós podemos sim, tendo uma percepção espiritual, discernir quando ele está agindo contra as nossas vidas. Volto a repetir, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas o inimigo levanta sim carne e sangue para nos confrontar. Nós precisamos ter discernimento, percepção espiritual, para não nos encontrarmos nos degladiando, lutando contra carne e sangue e automaticamente perdendo tempo, minando as nossas energias físicas e fazendo com que nós venhamos a perder o verdadeiro alvo, o verdadeiro objetivo do qual nós precisamos lutar. Então, os nossos inimigos espirituais, eles são invisíveis. Pega só essa chave aí, ó. Nós não conseguimos enxergá-los com os nossos olhos naturais, mas com os olhos do Espírito, nós podemos percebê-los, podemos sentir a sua ação, a sua manifestação, às vezes em casa, junto com a família, no trabalho, na escola e até mesmo na própria igreja, na própria congregação. Muitas vezes o inimigo se levanta para tentar nos abater, nos desanimar, para tentar roubar a nossa fé e a nossa confiança. Então, o apóstolo Paulo nos dá aqui uma chave para nós vencermos todas essas investidas espirituais, que nós não conseguimos vê-las, mas que nós podemos sim nos precavermos para que o ataque deles fique frustrado. Qual que é a dica apostólica aqui em Efésios capítulo 6? O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, ele começa dizendo assim, ó: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios. Efésios 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está querendo nos falar aqui, ó? Ele está querendo dizer o seguinte, que a nossa confiança, a nossa fortaleza, ela não vem da nossa própria capacidade, ela não está na nossa força física, não está no nosso conhecimento, não está nas nossas habilidades naturais para poder suplantar ou vencer as barreiras que vêm contra nós. Mas a nossa batalha, a nossa vitória será confirmada em cima das batalhas diárias quando nós reconhecemos que precisamos confiar e depender somente do poder de Deus. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Ele diz assim, ó: porque quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quanto mais fracos, mais dependentes nós demonstrarmos diante do Senhor, mais força, mais poder, mais unção, mais graça Ele vai liberar sobre as nossas vidas, para que nós venhamos a resistir todos os nossos inimigos. Então, a primeira chave que o apóstolo Paulo fala aqui, ó, nós temos que nos fortalecer no Senhor.
deixa-me dar aqui algumas características de como que nós podemos nos fortalecer no Senhor. A primeira delas, nós precisamos, de uma certa forma, eu estou sendo até um pouco repetitivo, sabe por quê? Tem um ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O meu desejo, a minha vontade mais profunda é que esses 3 pontos fiquem impregnados aí, não só na sua mente, mas no seu coração, e que a sua vida seja guiada, direcionada em especial por esses 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Eu falei deles aqui no domingo passado. O primeiro, como que nós vamos nos fortalecer no Senhor? Meditando na sua palavra. Quanto mais palavra de Deus estiver em nós, menos de nós vamos ter em nós mesmos, se é que você consegue captar essa mensagem. Quanto mais de Deus nós tivermos em nós, menos haverá o fluir da nossa vontade própria, do nosso ego, do nosso egoísmo. Aí, João Batista, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Então, quanto mais Deus cresce em mim, por meio da sua palavra, automaticamente eu vou diminuindo, e ele vai crescendo, e eu vou diminuindo, e quanto mais ele cresce em mim, mais poder eu vou ter, porque eu não vou andar dependente da minha própria força, eu não vou andar na minha inteligência, no meu conhecimento, mas na força do Senhor. A segunda forma como eu me revisto e me fortaleço no Senhor, por meio da oração. Domingo passado nós falamos aqui só sobre oração. Nós precisamos voltar a ser homens e mulheres de Deus de oração. Quanto tempo nós temos investido em oração? Será que nós temos realmente tido uma vida de oração? Ou será que nós fazemos apenas aquela oração rasteira, passageira, superficial? Obrigado, Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado por mais um dia, e pum, cai na cama. Nós precisamos, no mínimo, aqui, a Bíblia nos dá uma porcentagem de quanto de oração nós precisamos ter por dia diante de Deus. No mínimo, 1 hora. Qual é o princípio? Jesus ensinou para os seus discípulos: vocês não conseguiram vigiar nem 1 hora comigo? O certo eram 2 horas e 40 minutos. Por quê? É o dízimo do dia. Um dia tem 24 horas. Então nós teríamos que separar pelo menos 2 horas e 40 minutos de oração. É claro, eu falo aqui o que eu falei no domingo passado. Não é você ficar 2 horas e 40 minutos ajoelhado, não. É você saber, dividir ao longo do dia sua vida de oração. Comece o dia orando. Aí prossiga o dia orando. Você está fazendo os seus afazeres, seus deveres diários na sua casa, no trabalho, na escola. Continue orando, buscando a face do Senhor. Separe em especial um tempo de qualidade, irmãos. Jesus, ele falou o seguinte: quando vocês forem orar, entre no quarto. Eu falei sobre isso aqui no domingo. Sabe por que ele pediu para nós entrarmos no quarto? Porque ele sabia da agitação do dia atual. Ele sabia que seria muita correria. Ele sabia que nós teríamos tantas tarefas, nós teríamos tantas atividades, que não teríamos tempo para buscá-lo com qualidade. Por isso ele fala: olha, sai da agitação, sai da correria, entra no teu quarto e fala em secreto com teu pai que vê em secreto, e aquele que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Então a segunda forma que nós temos para nos revestir do poder do Senhor é por meio da oração. A fundadora da nossa comunidade, a missionária Rosalie Miss Appleby, ela falava o seguinte: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então poder, a unção, a autoridade, a graça, ela emana de uma vida com Deus. É você falar com o Pai, é você dialogar com o seu Criador, e automaticamente Ele não só vai nos escutar,
mas Ele vai impartir sobre nós a unção diária, o pão nosso de cada dia, não só o alimento natural, mas o espiritual, a potência, a virtude, o vigor, para nós nos fortalecermos diariamente contra todas as investidas infernais que se levantarem contra as nossas vidas. A terceira forma de nós nos revestirmos e nos fortalecermos do Senhor, congregando, é estarmos reunidos. Quanto mais reunidos nós estivermos, mais fortes nós seremos. A Bíblia fala que a nação de Israel foi enfrentar um exército inimigo, um grande exército inimigo. A Bíblia fala que o exército de Israel era um exército menor, era um exército com menos arma, menos poder bélico, mas a Bíblia fala que eles se uniram de tal forma que eles se tornaram como se fosse um só homem. E a Bíblia fala que Deus deu a vitória porque eles se uniram. O poder da unidade. O poder da unidade. Vocês já viram? O inimigo, ele sabe tanto a importância da unidade, que ele age unido e age para que haja divisão entre a igreja. Deixa eu te dar um exemplo. Geralmente, quando uma pessoa está endemoniada, ela nunca tem apenas um demônio, ela sempre tem mais de um demônio. Lembra lá do Gadareno? A Bíblia fala que tinha uma legião de demônios. Não era um só não, eram milhares de demônios aprisionando aquele homem. Por quê? O inimigo sabia que quanto mais demônios ali, mais aprisionado ele estaria. E muitas vezes nós não sabemos, captar o poder que há na unidade. A Bíblia fala em 2 Crônicas, do capítulo 20, que o rei Josafá, ele foi confrontado por 3 reis. 3 reis se levantaram, se uniram, olha só o poder da unidade, para destruí-lo. Mas a Bíblia fala que Deus também deu uma estratégia para Josafá. Ele se levantou, colocou o Senhor em primeiro lugar, levantou os levitas, os tangedores, colocou a adoração, a tribo de Judá na frente, e começou a louvar, a exaltar o nome do Senhor. E de repente, a Bíblia fala que todos os inimigos de Israel, todos aqueles 3 reis, eles foram desbaratados, eles foram vencidos, porque a nação de Israel também se uniu. Então nós precisamos aprender a importância da unidade. Pega aqui um exemplo bem simples, lá na sua casa, na sua família. Quando tem um problema, não fica mais fácil resolvê-lo quando todos dão as mãos? Quando todos cooperam? Quando todos estão juntos? Quando há divisão, há, facção, automaticamente é mais difícil resolver os problemas. Mas quando há unidade, automaticamente as dificuldades são vencidas com mais facilidade. Então, a terceira forma de nós nos revestirmos e fortalecermos do Senhor é por meio da unidade. Quanto mais unidos nós tivermos, mais poder, mais unção, graça vamos ter para poder impactar o mundo com a mensagem de salvação e de libertação. Aleluia. Amém. Amados, aqui é o primeiro ponto, a primeira a lição que nós podemos extrair aqui do capítulo 6, a partir do versículo 10 de Efésios. Não vai dar tempo de eu falar sobre armadura espiritual. Eu vou só dar aqui algumas pinceladas, apenas um pequeno esboço da armadura espiritual. Por que o apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus? Por que nós precisamos revestir da armadura de Deus? Porque os nossos inimigos não são carnais. Se eles não são carnais, nós não precisamos de uma armadura natural. Nós precisamos também de armaduras espirituais. Lembra de Davi? A Bíblia fala que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o rei Saul tomou da sua própria armadura e colocou em Davi. Coube? Não coube. A Bíblia fala que a armadura era muito grande, era muito pesada, e Davi não estava acostumado com a armadura humana. Ele havia, desde quando ele era pequeno, ele sempre andou revestido da armadura espiritual, da dependência do Senhor.
E ele fala assim, ó: olha, ó rei Saul, quando eu era mais novo, tá, um leão veio contra mim, veio um urso contra mim, mas eu me lancei contra eles e os venci, em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi mostrou para Saul que ele tinha uma armadura mais potente, mais segura do que aquela que ele utilizava. Então, nós precisamos também nos revestirmos da armadura espiritual. Então, anota aí, rapidamente, alguns apetrechos da armadura espiritual, tá? Vou falar bem objetivamente, não vou falar todos eles aqui não, somente alguns. Agora, por que nós precisamos utilizar a armadura espiritual? O apóstolo Paulo, ele responde aqui, ó, no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Tem muita gente que está bamba, tem muita gente que está trôpego na fé, tem muita gente que está vacilando na fé. Sabe por quê? Não estão usando a armadura certa, não estão usando a proteção ideal, estão se protegendo ou se escondendo atrás de proteções humanas. Lembra de Adão e Eva? A Bíblia fala que quando eles viram que eles estavam nus, eles se esconderam, e eles tomaram para si uma folha de figueira e se fizeram vestes para eles, para se protegerem, porque Deus estava já chegando. E a Bíblia fala que quando Deus chegou, perguntou onde estava, eles se revelaram. Aí o que Deus fez logo após? A Bíblia fala que Deus, ele fez uma vestimenta de peles, vestimenta de pele. Agora, o que significa essa vestimenta de pele lá em Gênesis? A pele ali, ó, é um símbolo do cordeiro. Um cordeiro foi sacrificado para que Adão e Eva fossem protegidos. Então, aquele cordeiro é uma representatividade, é um protótipo do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquelas vestes que Deus fez para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, foi a primeira armadura que o ser humano recebeu, a pele do Cordeiro de Deus. Aleluia! Irmãos, que coisa maravilhosa. Então, para que nós resistirmos os dias maus, nós precisamos tomar toda, não é só alguns apetrechos não, é toda a armadura de Deus. O que é, ou quais são essas apetrechos da armadura? Aqui, ó, primeiro, ele fala aqui no versículo 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verdade e justiça são os primeiros apetrechos da armadura de Deus. Verdade e justiça. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o mesmo Jesus, em Mateus capítulo 6, no versículo 33, ele diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, nesses dois textos, João 14:6 e também lá em Mateus 6:33, você vai encontrar o que? Verdade e justiça. É a base do reino de Deus. Se você quiser estar revestido de toda investida maligna, viva na verdade, pratique a justiça. Olha só, o que Miqueias, irmãos, guarda este texto, Miqueias capítulo 6, no versículo 8, lá diz assim, ó: homem, o que é que o Senhor te declara? O que é bom? Que ames a justiça, pratiques a misericórdia e que andes humildemente diante do Senhor, o vosso Deus. Aleluia! Amar a justiça e praticar a misericórdia é a base do reino de Deus. Todo cidadão do reino de Deus tem que ter os seus lombos cingidos com a verdade e revestidos com a couraça da justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Aleluia! No versículo 15, você vai encontrar o terceiro apetrecho. Olha só:
terceiro pretexto dessa armadura: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. A base da igreja é o evangelho. Evangelho significa boa notícia, significa boas novas. Para você que de repente está só ouvindo más notícias, você que tem medo de más notícias, a Bíblia fala que o justo, ele não temerá as más notícias quando vierem, porque está firmado no Senhor. Então nós precisamos ter os nossos pés preparados, ou calçados com a preparação do evangelho da paz. Viva na base da confiança, das promessas do Senhor, da sua palavra. Você tem uma base, você está sustentado nessa rocha chamada Jesus Cristo, e Ele mesmo diz: eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Irmãos, olha só no versículo 16. No versículo 16 ele fala assim, ó: tomando sobretudo o escudo da fé. Ele fala assim, ó, sobretudo. Ó, não adianta nós termos aqui, ó, os nossos lombos cingidos com a verdade, nós vestimos da couraça da justiça, não adianta nós calçarmos os nossos pés com a preparação do evangelho, se nós não tivermos um bom escudo. O nosso escudo chama-se fé. Se refugie na fé, se proteja na fé. Todo dardo inflamado contra você não te alcançará. Olha o que Isaías fala. Isaías capítulo 54, no versículo 17: toda arma forjada contra ti não prosperará. Aleluia. Então nós precisamos nos proteger com o escudo da fé. Aí ele completa falando o seguinte: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos, irmãos, são setas malignas, são palavras maldosas, palavras de maldição. Toda obra contrária, tudo que é lançado contra as nossas vidas, não nos alcançará quando nós estivermos protegidos pelo escudo da fé. Se proteja com a sua fé. Não permita que o inimigo venha roubar a sua confiança. Não permita que o inimigo venha realmente, destruir a sua esperança. Mas se revista e se proteja do escudo da fé. Versículo 17. Aqui, ó: tomai também o capacete da salvação. O que ele fala, o capacete da salvação? Eu não sei se vocês já tentaram, que Davi, ele conseguiu derrubar o gigante Golias com uma pequena pedra, uma pedrinha. A Bíblia fala que ele foi lá no rio, ele pegou 5 pedras no seixo, 5 pedrinhas, e daquela pedra ele fez uma funda e lançou. E diz a Bíblia que atingiu justamente a testa do gigante. Agora, sabe por quê ele atingiu a testa? Porque Golias também estava com armadura, ele também estava protegido, mas a única parte na armadura que tem uma pequena abertura é aqui, ó, nessa direção, que é para que as pessoas possam enxergar os seus oponentes. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que tomar o capacete da salvação, ele está querendo falar o seguinte: nós precisamos guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Não, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, lá pelo versículo 8 ou 9, ele diz assim, ó: sobretudo, irmãos, quanto ao mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensais. Então os nossos pensamentos têm que estar guardados no Senhor. Guarda a tua mente. A minha, a sua, a nossa vitória, ela está condicionada aos nossos pensamentos. Pessoas pessimistas, pessoas que só pensam em derrota, não vão prevalecer. Mas quando você tem pensamento positivo, é claro que não é só o pensamento positivo que vai dar vitória, mas quando você pensa coisas que realmente são poderosas, coisas que são positivas, que são fortes, automaticamente Deus vai liberar
a bênção e a vitória sobre a sua vida. Então, todo mau pensamento, todo desânimo, toda opressão, toda depressão, sabe, pensamento de derrota, sai para lá. Não permita que pensamentos maus venham dominar a sua mente, porque se dominar a sua mente, automaticamente vai dominar também todo o seu corpo. Os médicos chegaram à conclusão seguinte, que a maioria das pessoas hoje, elas estão doentes da mente. Sabe quais são as doenças da mente? São as chamadas doenças psicossomáticas. Ou seja, as pessoas, elas imaginam que estão doentes, elas imaginam que estão fracas, imaginam que estão passando mal, e automaticamente aquele mal que ela está imaginando se concretiza. Então, não permita que maus pensamentos dominem a sua mente. Use o capacete da salvação. Aleluia. Para terminar, o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui, ó, o último apetrecho. Esse aqui, ó, não faz parte da armadura. Os outros fazem parte da armadura. Agora, é uma arma de ataque. Até então, até o capacete eram proteção, armas de proteção, armas defensivas. Agora não. Você vai ter nas suas mãos uma espada viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, espírito e alma, e ela tem poder para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então nós precisamos, sabe, empunhar a palavra de Deus. Irmãos, irmãs, vamos nos apropriar da palavra. A palavra de Deus é a espada. Nós temos o escudo, que é a nossa fé. Nós temos o capacete da salvação. Agora, nós precisamos de uma espada para guerrear, para confrontar todos os nossos inimigos. E fazendo isso, automaticamente o Senhor vai nos abençoar. Vamos nos revestir de toda a armadura do Senhor, para que no tempo, diz aqui o apóstolo Paulo, para que no dia mau nós venhamos estar firmes e não venhamos a nos abalar. Que Deus te abençoe e se firme cada vez mais no Senhor e se revista dia e noite da armadura de Deus, porque fazendo isso, o inimigo não terá poder contra você, nem contra a sua casa e nem contra a sua família. Amém? Aleluia.